OVNIs, objetos voadores não identificados, eles existem em uma quarta dimensão ou até uma quinta dimensão? A gente vai ver nesse vídeo. Você vai entender o conceito da quarta dimensão a fundo nesse vídeo e vai ver exemplos práticos para ver se faz algum sentido para você. A gente pode estar indo para um novo conhecimento. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Muita física teórica e muita coisa prática nesse vídeo. Não temos tempo para perder, vamos direto que tem muita coisa. Primeiro, 4 de junho, né, na Índia apareceu um OVNI. Eu vou mostrar primeiro esse OVNI que vale a pena. Por quê? Esse OVNI, ele muda de formato, olha só, ele tá praticamente branco, né, e iluminado ao redor dele. Qual é a teoria? Que ele esteja aqui, perfeito, e também coexista numa quarta dimensão, ou até uma quinta. A gente vai ver até a quinta dimensão nesse vídeo, hein? Você vai entender o conceito pra sempre. Nunca mais você vai ter dúvida. Olha que legal, então ele tá vendo que ele tá coexistindo e tá emitindo luz, então ele tá emitindo algum tipo de energia, perfeito? Apesar que a árvore não faz nada com a árvore, ela não se movimenta, não aquece, mas é um tipo de energia que ele está liberando. A ideia é o quê? Que ele esteja transitando entre duas dimensões. Que é isso mesmo. Que ele esteja aqui no plano 3D, olha só. Tá vendo que ele está sumindo? Por quê? Porque ele tá na outra dimensão virando, por exemplo, e aqui a gente só enxerga um pedacinho dele, olha só. Repare que ele está quase sumindo, olha só. Tá mudando a forma, olha só. Não tá afastando, ele tá simplesmente mudando a forma. Agora, olha essa filmagem, que legal. Tá vendo que ele tem uma forma de OVNI mesmo, ó. Você vê umas coisinhas embaixo dele aqui. E depois, ó, só que ao mesmo tempo, olha como ele muda de forma. De repente, ó. Repare que agora ele tá num outro formato. É muito legal. Inclusive, eu vou trazer Carl Sagan explicando isso pra vocês nesse vídeo. O cara super da física e do globo, hein? Só que você vai ver o Carl Sagan falando do plano nesse vídeo. Fique ligado, você não vai acreditar. Ele vai falar plano umas 30 vezes, só plano. Terra plana, ele vai falar, hã? É isso. Fique ligado. Olha só, então tá vendo que coexiste, a forma, ela coexiste de várias maneiras, ela é amorfa. Por quê? Porque ela deve estar na quarta dimensão. A gente vai ver uma imagem impressionante. Olha só, você reparou? Olha que legal aqui. Repare, olha como ela tá agora. E uma hora ela muda até de cor. Olha que interessante. Eu vou tentar pegar alguns frames, ó. Ela tá mudando de cor. Então ela tem várias cores, né? E coexistindo em várias dimensões. Isso é tudo teoria, tá? Bem avançada de física. Olha só. Tá? A gente tá falando aqui que ela pode... ela tem uma... A gente tem as 3 dimensões, a gente já vai falar sobre isso. Ela pode ter uma outra dimensão que ela viaja no tempo, inclusive. Tá? O que você está vendo aqui, na verdade, é só uma materialização pontual dela, mas ela está aqui e lá ao mesmo tempo. Tá? Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Olha só, tá, beleza? Já temos, olha só, totalmente diferente a forma e a cor. Vou falar um pouquinho agora, né? A gente teve também esse outro objeto, ó, filmado aqui no Brasil, trazendo alguns 2 mais clássicos, tá? Olha só esse, mesmo efeito, ó. Repare que ele pulsa e muda de cor, ó. Apesar de agora tá mais estável, ele dá uma pulsada de repente, ó. Olha só ele, como ele é. Que lindo. Relaxa. Viagem forte, não tô legal de assistir esse programa. Se você não viu, olha que legal, você viu que ele dá uma oscilada, ó? Se você não viu ainda, tem todos os OVNIs anteriores aqui no canal, tá? Tudo que apareceu. E agora a gente tá começando a análise um pouco mais, uma parte teórica sobre esse fenômeno. Vocês vão ver uma filmagem daqui a pouquinho do Sol, é impressionante. Feito pelo Adriano, do Terra Plana USA, pelo Sniper One. Você vai ver que importante que é essa filmagem. Tá vendo que ele coexiste, ele some e volta, olha só. Na nuvem, né? Olha, você viu? Olha esse efeito aqui que ocorre com ele, olha interessante. Tá vendo que ele parece que ele some e volta, olha só. Vocês estão... Deu pra ver todo mundo? Todos esses links estão no comentário do vídeo, tá? Então vamos lá, vou mostrar primeiro outro ponto pra vocês. Eu vou mostrar o Sol já, que é muito importante. Canal Terra Plana USA, Sniper One, tá? Agora tá Terra Plana USA de novo, eu acho que essa marca é muito importante, hein? Eu manteria essa, não mudaria, viu? Porque é muito linda, essa marca é muito importante. Terra Plana USA, Sniper One, ele está
agora perto de Nova York, nos Estados Unidos, com equipamento top e fazendo filmagens. Olha a filmagem do Sol que ele conseguiu. Se você nunca viu o Sol assim, prepare-se. Se inscreva já no canal Terra Plana USA, tá? E ativa o sininho, que ele tá trazendo muita coisa de disco voador lá, inclusive dos Raunenbu, tudo isso ele tá trazendo a fundo. A parte da Antártida também ele tá cobrindo, tem muita coisa importante, tá? É um canal, vai estender muito seu conhecimento, então se inscreva lá também. Eu vou mostrar pra vocês essa filmagem que é impressionante. Aqui é o Sol, tá? Ele colocou simplesmente uma lente e olha o que ele enxergou no Sol. Parece que aqui é o Sol, tá? Parece que tem água ao redor do Sol e entra no Sol. É incrível. Tá vendo aí? Parece um poço. Parece uma luz no poço. Essa claridade. Tá vendo? Isso daqui é um tipo de energia entrando no Sol. Não sei se você tá reparando. São fluxos de energia entrando no Sol, olha só. Eu usei Tá, agora passou uma coisa na frente da câmera. preto e branco. Ele tá Você filmando está ali. vendo a Tá? cores do Sol. Uma Nikon P1000. Ó, é incrível Sim. essa imagem. Outra maneira aí. Outro espectro de luz. Tá vendo que parece que tem água fluindo para dentro do Sol? Então, o Sol, isso é uma teoria que acabei de criar, tá? Isso é totalmente novo. Pelos conhecimentos que eu estou adquirindo gradualmente, me leva a concluir uma coisa, que o Sol pode sim ser um portal para uma quarta dimensão. Por quê? Repare que aqui a gente vê fluxos de entrada de coisas no Sol, e o Sol não faria sentido, um objeto tão grande, né? Tá todo dia ali indo e voltando, emitindo luz. Sim, ele pode coexistir numa outra dimensão como um objeto, e aqui simplesmente ele fica rodando em cima. Porque quando você sobe na estratosfera, o Sol é muito pequeno perto pra gente, tá? Nós temos o Sol entre nuvens, tem várias filmagens, aviões passando no meio do Sol, tem muita coisa que acontece. Claro, a gente não tem muito acesso porque tá longe, mas repensa um pouquinho sobre, olha isso daqui. Os animais veem o mundo de uma maneira diferente, cores diferentes. Olha isso, olha aqui, olha isso daqui, ó, tá vendo? Galileu não tinha equipamento para ver isso quando ele fez toda a teoria dele, tá? Isso daqui é único. Terra Plana USA, um trabalho esplêndido, único, ninguém fez isso até hoje, tá? Eu resolvi colocar em preto e branco para vocês verem Olha essas isso. imagens que chocam. Você tá vendo isso daqui, ó? Esse fluxo de energia entrando no Sol? Não parece que tá um portal para outra dimensão? Simplesmente ele tá emitindo luz de algum outro ponto, olha só. Passou Só até um mais passarinho na parece frente da câmera ali, ó. Buraco no céu. Isso que você está vendo embaixo. Parece água. Parece água. Mas tire suas próprias conclusões. Tá vendo? No princípio eu achei que era uma fábrica que estava embaixo jogando esta fumaça para cima. Só que eu observei que em volta quase todo o Sol aí, nós vemos Tá vendo? Em volta, ondas. em volta de todo o Sol, tá vendo essas ondas entrando? É muito interessante. Inclusive pode ser uma passagem sim para os aliens. Tá? Porque a gente tem no telescópio, inclusive pode explicar muita coisa. O Sol é bem menor que a gente imagina, tá? E aquelas naves, lembra que a gente viu ao redor do Sol, simplesmente estavam saindo daqui e andando, vindo pra cá, porque a gente tá avistando elas, né? Então o Sol pode ser muito menor que a gente imagina, tá? Por que dizem que é maior? Existem algumas formas de controle na população, tá? Então quando você fala inacessível, ninguém vai tentar chegar lá. Ninguém vai tentar medir. Então, isso é tudo novo. Inclusive, os OVNIs estão novos. A gente está criando informação que a gente nunca teve antes na história da humanidade. Isso daqui envolve muita física, mecânica quântica, envolve muita coisa pesada para você analisar isso. Então, a gente vai falar da quarta e quinta dimensão nesse vídeo ainda. Fique tranquilo, tá vendo? Ó? Indo em direção a esse buraco, essa luz que está no Sol, esse círculo. Olha que isso. emite essa luz, essa bright light, essa luz muito forte. Quando você olha nas beiradas, na borda, parece que você vê um vortex onde a água não entra para o lado de dentro desta luz. E nós vemos toda essa área amarela devido à claridade que sai de dentro dessa luz. Você já viu isso? Alguém te mostrou isso do Sol na sua vida? Isso é inédito, tá? O material do Sniper One, inédito. Ele tá fazendo um trabalho espetacular. Acredite, tem muita coisa que você não sabe. Muito forte. Inclusive, se você olhar do lado esquerdo dessas imagens, você vai ver ondas vindo na direção do lado esquerdo também. Vai me dizer que tem uma fábrica ali, no lado esquerdo do Sol. Em cima também, ó, é tudo. No ar, né? Mas preste atenção nessas imagens que são chocantes do Sol. Sabia que o Sol ele é uma teoria? Você sabia que o modelo do Sol
Gas, ele foi criado em 1865. Pois é, e o que você está vendo aí? Olha isso daqui, olha isso daqui, tá vendo? A massa nítida. Por que você nunca viu isso? Porque você não tem uma Nikon P1000. Ela tem 127x de zoom óptico, tá? É uma das melhores câmeras que tem. Ela se equipara, até passa de muitos telescópios que você tem hoje disponível. É uma Nikon P1000, tá? Ela custa, é bem cara a câmera. O Sniper One tá nos Estados Unidos, né? Ele pode ter um equipamento desse. Para o Brasil seria inacessível. Mas olha que importante. Olha o que ele está gerando de informação. Se fosse ondas, então uma das olha coisas que me chamou muita atenção nessas imagens, que eu não esperava que ia capturar, eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. A impressão que tem que parece um vortex. São árvores mesmo, tá? Ó. Água, Tá vendo? Aqui tá formando uma árvore na frente, inclusive. Desse círculo que emana essa luz muito forte. Outra coisa que me recordou também, estas imagens parecem um olho. Parece um gigantesco olho. Ou um gigantesco... Eu vou deixar para vocês o link original aqui, tá? No comentário do vídeo. Acessem, se inscrevam no canal, que é muito bom. Agora vamos falar um pouquinho dos planos, que é muito importante isso pra gente entender. Então, eu trouxe algumas matérias, para não ficar muito física teórica, mas aqui, ó. Então você vai ter o processo criativo das 4 dimensões. Então, a ideia, né? Você tem um ponto só. A direção, uma linha, você tem uma dimensão, você vai ter uma reta, né? Entre 2 pontos você faz uma reta. Uma forma, um shape, né? Nas 2 dimensões. Em 3D você vai ter uma estrutura, olha que legal, tá? Esse conceito, e a realidade aqui, tá? Então ele vai falar aqui um artigo, depois você dá uma lida, um pouquinho sobre isso, né? Aqui ele tá falando um pouco do processo criativo, mas só para eu ter uma ideia das formas, né? Como é a evolução. E agora eu vou trazer para vocês um pouco da parte de geometria. A geometria da 4ª dimensão e o espaço-tempo. Então, a gente vai ter, por exemplo, né? A gente falou no outro vídeo aqui é legal isso aqui para ilustrar bem, acho que vale a pena esse conceito. É legal para quem gosta mais de matemática, mas vale a pena bastante, né? A gente vê a geometria agora, ó. Quando você tem um ponto, você vai ter 0 dimensões. Se você tem um ponto no espaço, perfeito? Ele vai tá ali, o ponto. Quando você vai ter uma linha, 2 pontos formam uma linha. Então, ó, 1D, uma dimensão. Legal? 2 pontos formam uma linha. Você traça uma reta entre 2 pontos tranquilamente. Aqui você pode ter um vetor, né? Isso aqui é uma direção vetorial. Perfeito? E tem Descartes, né? Criou um plano cartesiano, por isso que é de Descartes. É um matemático de francês que criou isso. Então, no plano cartesiano, você vai ter o X, que é um eixo, né? O Y, que é o outro eixo, e o Z, que é outro eixo. Normalmente a gente opta por padrão o X, né, na horizontal, o Y na vertical e o Z de profundidade, né? Perfeito? 2D é um quadrado, então você vai ter, ó, formado um objeto, né? Aqui você tem 2D, você tem 2 dimensões, você vai ter X e Y, perfeito? Já cria agora uma outra dimensão Y. O 3D é o cubo, então você vai ter 3 dimensões. Você mantém um 2D aqui, ó, só que daí você projeta no espaço. Então, conforme você vai distanciando no espaço, você vai ter um cubo, que é uma forma... Esse é o nosso mundo, tá? Um mundo 3D. O videogame já foi 2D muito antes, né? Era 2D o videogame, o antigo. E agora nós já temos tecnologia de videogame 3D super avançada. Dá pra você projetar luz, sombra, tudo isso, perfeito? Vou falar então, aqui basicamente é isso, né? Agora, falando um pouquinho da 3ª dimensão, é o objeto, e a 4ª dimensão. A 4ª dimensão é o contínuo espaço... Então, vou só mostrar as 3 antes, para ficar certo. Ó. Primeira dimensão é o ponto, vamos desenhar uma linha, né? É isso que eu falei, 2ª dimensão. 3ª, objeto... Vamos falar da 4ª direto. A 4ª dimensão é o contínuo espaço-tempo. Em 1905, Albert Einstein, a gente tá falando, agora começou a entrar física pesada aqui, publicou sua teoria da relatividade especial, que considera o tempo como a 4ª dimensão. Eu já tinha começado no vídeo anterior, agora eu vou te dar mais argumentos. Dá uma olhada no cubo novamente. Quando esse cubo for na papelaria, podemos identificar a posição XYZ. Então o cubo, ele tá aqui. Perfeito? Só que ele está aqui no tempo. Se daqui uma hora você mover esse cubo para outro lugar, ele mudou de posição. Então ele está existindo, né, na 4ª dimensão, o tempo. Então isso aqui é tudo, em física teórica você estuda, você acaba fazendo até cálculo com isso. Mas se você começar a se mover, como poder identificar? Para dizer a posição desse objeto em movimento, Einstein introduziu uma teoria chamada tempo, nesse espaço 3D, que é a 4ª dimensão. Você pode se perguntar como o tempo pode ser uma dimensão. Legal, né? Vale a pena, porque isso aqui é uma teoria que você vai
entender mais sobre os OVNIs, né? Você pode perguntar como pode ser? Para que algo seja uma dimensão, ele deve ter uma direção e uma magnitude. Da mesma forma, o tempo pode ser medido em segundos. Então, conforme a posição dele no tempo, né? Às 8 da manhã tá aqui, às 9 tá aqui, você tem a quarta dimensão ativa. Então, nesse caso, esse objeto, ele pode estar coexistindo numa quarta dimensão, exemplo, ele está num futuro muito distante e você está vendo ele aqui projetado. Ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele pode trabalhar com a quarta dimensão assim como ele trabalha no espaço XY. É conceito bem pesado, tá? Basicamente é isso. Trazendo, tá, um pouquinho desse ponto, né, que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Então, aqui é um objeto em 4D, né, seria assim, um objeto ficando menor. Se é um objeto grande, uma bexiga, você esvazia ela vai ficando menor no tempo. O 4D dela é conforme ela vai esvaziando, uma bola que fura, né, e daí você vai ter o 5D. Daí a gente vai entrar um pouquinho em outros conceitos, mas você pode também coexistir, né, objetos em 5D, 6D, 7D, mas aqui começa a complicar, mas já não é um conceito teórico, o que importa pra gente é o tempo, tá? Aqui senão vai complicar demais. Agora vamos falar um pouquinho disso daqui. A porta de entrada para a quarta dimensão, né? Gateway to Fourth Dimension, a porta de entrada para a quarta dimensão. Não é o Stargate, mas Richard Jim postula a maneira de escrever, né, a quarta dimensão em um artigo instigante. Suas ideias relacionam diretamente com o mundo impresso em 3D. Quando nossa capacidade de visualizar visualmente a quarta dimensão, ele diz: eu contestaria dizer que grande parte do fracasso durante os séculos se deveu à nossa crença que poderíamos relatar a quarta dimensão em uma tela bidimensional. Acredito que pode ser necessário ter 2 dimensões para a projeção tridimensional. É necessário ter 3 dimensões para uma projeção quadridimensional. Então achamos que essa é interessante, né? Falando da projeção quadridimensional. Tá? É um artigo, já começou, já estamos, tem estudos disso, então você vai ter, ó, uma dimensão, 2 dimensões, uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, 5ª dimensão aqui, que envolve, o conceito vai ficando mais abstrato. Então, agora eu vou trazer para vocês, só basicamente o Sol a gente já viu, que pode sim, ele coexistir numa 4ª dimensão, e aqui simplesmente a gente vê uma parte dele, perfeito? E o Sol, essa energia dele tá vindo de outro local. É bem complexo isso, hein? E agora a gente vai ver, isso aqui que eu quero trazer para vocês, que é muito importante, Carl Sagan, né? Do Cosmos, né? Falando sobre a Terra plana. Eu quero te fazer um convite para algo extremamente... Então, Carl Sagan falando da Terra plana. Peraí, Terra plana não, né? Do plano. Eu vou trazer para vocês esse artigo, tá? Eu vou deixar... Para não ficar enrolando muito, eu vou deixar ele tocando e eu vou já me despedir de vocês e deixar para vocês assistirem, que eu acho que vale muito a pena, tá? Ele vai falar um pouco do conceito de quarta dimensão, da visão dele, que bate com tudo isso, e é muito legal porque esse aqui é um artigo mais antigo, né? Como ele é a base do cosmos, tudo isso, acho que vale a pena complementar para a gente pegar umas informações adicionais que ele fala muito em plano. Terra plana, ambiente plano, você vai ver nesse vídeo. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, que eu vou deixar agora pra vocês que a gente vai começar a ter uma série no canal, né, falando sobre ele, acho que é legal trazer já ele. Carl Sagan, tá? Então, obrigado aí, vale a pena assistir esse trechinho, eu vou colocar aqui pra vocês. Muito obrigado, tchau, e vamos lá, soltando aí pra vocês. Cosmo. Ao discutirem a estrutura em grande escala do cosmo, os astrônomos às vezes dizem que o espaço é curvo ou que o universo é finito, mas sem fronteiras. Do que é que eles estão falando? Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. E neste caso, nós temos noção, nós, moradores de Planolândia, de esquerda e direita, de frente e trás, mas nunca ouvimos falar de embaixo e em cima. Bom, vamos imaginar que chegue a Planolândia, pairando sobre ela uma estranha criatura tridimensional que
estranhamente parece uma maçã. E essa criatura tridimensional vê um quadrado atraente e de boa aparência, o vê entrar em sua residência e resolve, em um gesto de amizade interdimensional, dizer olá. Olá, diz a criatura tridimensional. Como vai? Eu sou um visitante da terceira dimensão. Bom, o coitado do quadrado olha em volta, em sua casa fechada, não vê ninguém e, além disso, testemunhou uma saudação vinda de seu interior, uma voz de dentro. Ele, com certeza, está ficando preocupado com sua sanidade. A criatura tridimensional está infeliz por ser considerada uma aberração psicológica. E então ele decide entrar de uma vez por todas em Planolândia. Bom, uma criatura tridimensional existe em Planolândia apenas parcialmente. Só um plano, um corte transversal dele pode ser observado. Então, quando a criatura tridimensional chega à Planolândia, só os pontos de contato podem ser vistos e nós vamos representar isso molhando a maçã nesta almofada de carimbo e carimbando essa imagem em Planolândia. E enquanto nossa maçã estivesse descendo, caindo em Planolândia, nós veríamos progressivamente fatias cada vez maiores que podemos representar cortando a maçã. Então, o quadrado, com o passar do tempo, vê um conjunto de objetos aparecer misteriosamente do nada, dentro de um quarto fechado, e mudar drasticamente de forma. Ele só pode concluir que está ficando louco. Bom, a maçã pode estar um pouco aborrecida com esta conclusão, e assim, sem um gesto amigável de dimensão para dimensão, faz um contato com o quadrado de baixo e manda a nossa criatura plana tremular e girar sobre Planolândia. A princípio, o quadrado não tem ideia do que houve. Ele está terrivelmente confuso. Isto é totalmente fora de sua experiência. Mas depois de um tempo, ele percebe que está vendo dentro de quartos fechados em Planolândia. Ele está olhando dentro de suas criaturas planas amigas. Está vendo Planolândia de uma perspectiva que ninguém nunca viu antes que ele saiba. Entrar em outra dimensão provê como benefício incidental um tipo de visão de raio-x. Agora a nossa criatura plana desce lentamente à superfície e seus amigos correm para vê-la. Do ponto de vista deles, ela apareceu misteriosamente do nada. Não veio andando de outro ponto, ela veio de um outro lugar. Eles dizem, minha nossa, o que houve com você? E o coitado do quadrado tem que dizer, bom, eu estava em outra dimensão mística chamada em cima. E vão dar tapinhas no lado dele, confortá-lo, ou então vão perguntar, bom, mostre onde é essa terceira dimensão, aponte para ela. E o coitado do quadrado não vai ser capaz de fazer isso. Mas talvez mais interessante é a outra direção na dimensionalidade. Que tal a quarta dimensão? Para abordar isso, vamos considerar um cubo. Podemos imaginar um cubo do seguinte modo. Pegamos um segmento de linha e o movemos nele mesmo nos ângulos retos em igual comprimento. Isso faz um quadrado. Mexa esse quadrado um comprimento igual nos ângulos retos nele mesmo e temos um cubo. Bom, este cubo, nós sabemos bem, projeta uma sombra. E essa sombra nós reconhecemos. Ela é, desenhada comumente nas salas de aulas da terceira série como dois quadrados com seus vértices ligados. Se olharmos a sombra de um objeto tridimensional em duas dimensões, vemos que, neste caso, nem todas as linhas parecem iguais, nem todos os ângulos são retos. O objeto tridimensional não foi perfeitamente representado em sua projeção em duas dimensões, mas isso faz parte do custo de perder uma dimensão na projeção. Bom, vamos pegar este cubo tridimensional e projetá-lo, levá-lo através de uma quarta dimensão física, não desse lado, não desse lado, não desse lado, mas em ângulos retos para essas três direções. Eu não posso mostrar que direção é essa, mas imaginem que há uma quarta dimensão física.
Nesse caso, podemos gerar um hipercubo quadridimensional que também é chamado de Tesseract. Eu não posso mostrar a vocês um Tesseract porque eu e vocês estamos presos em 3 dimensões. Mas o que eu posso é mostrar a sombra em 3 dimensões de um hipercubo quadridimensional ou Tesseract. É isto. E pode-se ver que são 2 cubos alinhados com todos os vértices ligados por linhas. E agora o verdadeiro Tesseract, em 4 dimensões, teria todas as linhas do mesmo comprimento e todos os ângulos retos. Não é o que vemos aqui, mas esta é a penalidade da projeção. Então, vejam, enquanto não podemos imaginar um mundo de 4 dimensões, podemos com certeza pensar nele perfeitamente bem. Imaginem um universo como Planolândia, verdadeiramente bidimensional e totalmente plano em todas as direções, mas com uma exceção. Sem o conhecimento de seus habitantes, o universo bidimensional deles é curvado em uma terceira dimensão física, talvez em uma esfera, mas de qualquer maneira em uma coisa totalmente fora de sua experiência. Localmente, o universo ainda parece plano, mas se um deles, muito menor e mais plano do que eu, caminhar muito pelo que parece ser uma linha reta, vamos descobrir um grande mistério. Suponham que ele tenha marcado este ponto inicial aqui e partiu para explorar seu universo. Ele nunca se vira e nunca chega a uma borda. Ele não sabe que seu universo, aparentemente plano, na verdade é curvo em uma esfera enorme. Ele não sente que está andando em volta de um globo. Por que seu espaço deveria ser curvo? Porque há tanta matéria nesse universo que ele dobra gravitacionalmente o espaço, fechando-o atrás de si mesmo em uma esfera. Mas o nosso habitante de Planolândia não sabe disso. Depois de muito tempo, vamos descobrir que ele de algum modo voltou para seu ponto de partida. Deve haver uma terceira dimensão. Nosso habitante de Planolândia não conseguiria imaginar essa terceira dimensão, mas com certeza pode deduzi-la. Agora aumentem todas as dimensões desta história em 1 e teremos algo como a situação que muitos cosmólogos acham que pode, na verdade, aplicar-se a nós. Nós somos criaturas tridimensionais presas em 3 dimensões. Nós imaginamos que nosso universo seja plano em 3 dimensões, mas talvez ele seja curvo em uma 4ª. Podemos falar sobre uma 4ª dimensão física, mas não podemos vivenciá-la. Ninguém pode apontar para a 4ª dimensão, ou seja, existe esquerda e direita, existe frente e trás, acima e abaixo, e há uma outra direção simultaneamente nos ângulos retos das 3 dimensões familiares. Agora, imaginem que esse universo está se expandindo. Se o inflarmos como um balão quadridimensional, o que acontece? Um astrônomo de uma determinada galáxia acha que todas as outras galáxias estão se afastando dele. Quanto mais distante a galáxia, mais rápido ela parece mover-se. Foi isso que Humason e Hubble descobriram. Na superfície deste universo curvo, não há fronteiras nem centro. O universo pode ser tanto finito quanto sem fronteiras. A mudança para vermelho das galáxias distantes parecia implicar, para os contemporâneos de Humason, que estávamos no centro de um universo em expansão, que nosso lugar no espaço era, de certo modo, privilegiado. Mas se o universo está expandindo-se, se ele é ou não curvado em uma 4ª dimensão, os observadores de todas as galáxias verão exatamente a mesma coisa. Todas as galáxias afastando-se deles, como se eles tivessem cometido uma terrível gafe social intergaláctica. Se há matéria bastante para fechar gravitacionalmente o universo, então ele está envolto em si mesmo como uma esfera. Se não há matéria suficiente para fechar o cosmo, então nosso universo tem uma forma aberta, estendendo-se para sempre em todas as direções. Este universo em forma de cela é apenas um de um número infinito de tipos possíveis de universos abertos. Ao contrário de tais universos fechados, como a esfera, os universos abertos têm neles uma quantidade infinita de espaço. Se o nosso universo é de fato fechado, então nada pode sair. Nem matéria, nem luz. Nós então viveríamos dentro de um buraco negro.
Mas há uma saída possível. Um túnel hipotético ou buraco de minhoca através da próxima dimensão mais alta. Um lugar sugando matéria e luz. Podemos achar tal buraco de minhoca? Podemos sobreviver à viagem? Podemos emergir em outro lugar e outro tempo. Talvez em um outro universo. Ou talvez em algum outro lugar em nosso próprio universo. Se vocês quiserem saber como é dentro de um buraco negro, olhem em volta. Mas nós ainda não sabemos se o universo é aberto ou fechado. Mais do que isso, há alguns astrônomos que duvidam que a mudança para vermelho de galáxias distantes seja devida ao efeito Doppler, que são céticos em relação ao universo em expansão e ao Big Bang. Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Mas se o quadro geral de um Big Bang seguido por um universo em expansão é correto, o que havia antes disso? O universo era desprovido de toda a matéria e depois a matéria foi criada de repente, de algum jeito? Como isso aconteceu? Em muitas culturas, a resposta costumeira é que um deus ou deuses criaram o universo do nada. Mas se quisermos perseguir esta questão com coragem, temos que fazer a próxima pergunta. De onde veio Deus? Se decidirmos que esta é uma pergunta irrespondível, por que não poupar um passo e concluir que a origem do universo é uma pergunta irrespondível? Ou, se dissermos que Deus sempre existiu, por que não poupar um passo e concluir que o universo sempre existiu? Que não há necessidade de uma criação, ele sempre esteve aí. Não são perguntas fáceis. A cosmologia nos põe frente a frente com os mistérios mais profundos, com questões que eram tratadas apenas em religião e mito. Gigantesco portal, uma gigantesca passagem, onde essa luz que fica aí, vem aqui e ilumina aqui a Terra. Veja bem, se, né, vamos dizer que essa iluminação, vamos dizer que essa luz, esse círculo, ele fica em cima do domo e vai fazendo o trajeto da luz passando em cima. Olha para isso, veja o Sol com seus novos olhos. É preciso você tirar essa ideia de bolinha, bola do Sol, bola da Lua, bola da Terra. Lembre-se, isso foi uma doutrinação. E o modelo do Sol, ele é uma teoria. Se quiserem, eu vou trazer isso antes de começar. As imagens em cores, vocês verão porque